Então vamos para a aula 3, sobre como crescer a sua consultoria. Obrigado a você que ficou até aqui e está curtindo esse conteúdo. Se quiser, deixe seu comentário abaixo. E aqui agora nós vamos entender um pouquinho quais são as principais competências para você conseguir crescer o seu negócio como um consultor certificado. Aqui, quero que você entenda os requisitos necessários e quais são os conhecimentos atrelados à estruturação desse negócio. E isso vai te direcionar para conseguir te preparar para começar a sua consultoria. Então, a base de tudo é o entendimento sobre o que forma o seu modelo de negócio. Você precisa ter clareza, antes de buscar vender o seu serviço, sobre como construir a base do seu negócio. Porque esse entendimento profundo sobre para onde você está indo, quais são os seus objetivos, qual segmento de mercado você está esperando atuar, você vai entender qual o seu público-alvo, e aí sim, com profundidade, entender os problemas que você vai resolver para esse público, para ser capaz de começar a comunicar da forma correta com ele, no momento certo, para a pessoa certa, da forma exata, específica, para gerar algum impacto dentro da sua comunicação e, dessa forma, atrair clientes para o seu negócio. Então, vamos ver aqui uma base de conhecimento que você precisa ter em cada uma dessas etapas. O primeiro de tudo, você precisa definir claramente o seu objetivo. Aqui nós trouxemos como um exemplo um framework específico que se chama Objetivo SMART, que vem do anagrama em inglês, mas que nada mais é do que você entender que seu objetivo precisa ser específico, mensurável, atingível, realista e temporal. Se você não desenvolve um objetivo com essa clareza, com cada uma dessas características, provavelmente é um objetivo falho, um objetivo com pouca profundidade e capacidade de gerar impacto e, principalmente, o direcionamento que você precisa para executar o seu negócio da forma correta. Então, um exemplo de objetivo SMART para um consultor poderia ser: eu quero conquistar 3 clientes com um certificado oficial, de loja oficial do Mercado Livre, até dezembro de 2023. Esse poderia ser um exemplo de objetivo SMART para um consultor. Ele é específico, que é faturamento, é venda, são 3 clientes. Ele é mensurável, tem um número 3 aí para deixar claro. Então, não é 1, não é 2, não são 4. Obviamente, se você ultrapassar o seu objetivo é sempre bom, mas todo direcionamento tá para que você crie os esforços, crie a infraestrutura base da sua empresa com clareza de que 3 clientes precisam ser conquistados. Ele é atingível, porque dentro do seu entendimento, após ter se debruçado aí e conhecido mais sobre como funciona o negócio de consultoria, você viu que, de fato, é muito atingível você conseguir 3 clientes dentro de um prazo. Ele é realista e atemporal, porque você definiu um prazo para isso acontecer. Não estou dizendo que esse é um exemplo melhor dos mundos, mas ele sim exemplifica aí o que a gente precisa para te inspirar a construir o seu próprio objetivo SMART aí do lado. Logo em seguida vem um segmento de mercado. Você precisa entender que segmento você vai entrar como um consultor para trazer seus clientes, que são as lojas dentro do Mercado Livre. Aqui tem um exemplo das 10 categorias que mais vendem dentro do Mercado Livre, e talvez você já tenha uma loja hoje, já tenha uma operação dentro de um desses segmentos. E é sempre mais fácil você começar nesse segmento que você tem autoridade. Você pode até mostrar a sua própria loja como um case de sucesso, mas isso é a sua definição. Você que vai decidir isso tudo, e existem hoje consultorias que não segmentam especificamente apenas um deles. Você acaba indo para diversos segmentos e não tem problema. O único ponto é que você precisa definir, ter clareza em relação a isso, porque isso vai direcionar 100% da sua estratégia de comunicação. Logo em seguida, a partir do momento que você entende sobre o seu público, entende qual foi o objetivo, você começa a entender para quem você vai fazer isso. Quem precisa do seu negócio? Então, você já passou pelas 2 primeiras etapas, que foi um objetivo SMART, que ele é bem definido, mensurável, realista, temporal. Depois você entendeu qual segmento de mercado você está dentro, e com o segmento de mercado vem junto, atrelado a ele, o público que você vai focar. Então, para quem você vai fazer isso? E você vai precisar definir muito bem, porque existem hoje diferentes públicos dentro do Mercado Livre.
Existem pessoas físicas que têm uma loja lá e vendem produto por conta própria. Alguns fazem dropship, não tem nem estoque. Outras lojas lá são empresas que possuem aí, são distribuidoras. Algumas empresas até fabricam, de fato, aquele produto. Isso tudo você precisa ter clareza para desenvolver. Porque, obviamente, o seu público é quem vai definir o direcionamento estratégico da sua comunicação, da sua atração e quais canais eles estão presentes. Porque a partir do momento que você entende quais canais o seu público está presente, você vai conseguir criar uma estratégia de comunicação para cada um desses canais. E é interessante que quando você entendeu sobre o seu público, você não vai chegar até ele mostrando simplesmente o que a sua empresa faz. O que uma consultoria faz? Eu vou fazer um discurso aqui, uma propaganda, uma comunicação, falando que eu vou ajudar a pessoa através de uma consultoria com uma metodologia de entrega e um potencial enorme. Não é isso. O seu foco precisa estar do outro lado. Que problema você resolve do seu cliente? Então você precisa se apaixonar pelo problema do seu cliente, não pela sua solução. Porque o que ele vai escutar e vai chamar atenção para que ele pare um minuto para te escutar, de fato, é como você resolve o problema dele. Para isso, você precisa ter profundidade em relação às suas dores. E aqui vem um exemplo muito claro para você entender de fato qual é essa diferença. Na hora que você vai vender um carrinho aí para cortar grama, muitas empresas acabam focando no próprio carrinho. Meu carrinho é muito bom, ele tem 4 rodas, motor 1.0, ele tem uma capacidade aí de cortar 10 quilômetros quadrados de grama, enfim, qualquer atributo aí específico do seu produto. Mas o que o seu cliente deseja? O seu cliente, ele não quer o melhor carrinho, ele quer o seu gramado bem cortado. E da mesma forma você precisa transpor isso para o business de consultoria. O seu cliente não quer a sua consultoria, ele não quer pagar por isso, ele quer pagar pelo que você resolve, pelos problemas que você consegue ajudar ele a solucionar. Então a sua comunicação precisa levar sempre em consideração isso. O outro ponto vem na atração de novos clientes. Então, tendo entendido o seu objetivo, que vai guiar aí o segmento que você vai atuar, junto com o segmento público que representa esse segmento, e o entendimento sobre as principais dores, você começa a pensar na atração desses novos clientes. E para você começar a pensar nessa atração dos novos clientes, uma das primeiras dicas e conhecimento que você precisa ter é em relação à persona. E a persona, ela é muito mais profunda do que o público-alvo, que é algo muito mais abrangente, é demográfico. A persona, a gente está falando de medos, a gente está falando de sentimentos, de sonhos, desejos. São coisas que movem a pessoa a tomar uma decisão. Então, para você construir uma comunicação eficaz, que impacta na hora que a pessoa vai te escutar, e hoje, quando a gente está falando com alguém, o mundo está muito disperso, as pessoas estão pensando em milhões de coisas ao mesmo tempo, está pensando na venda que não está vindo, está pensando no custo, nas contas que tem para pagar, por que raios ela iria parar para te escutar? Para isso, você precisa ter profundidade em relação ao que ela sente. Então, a partir disso, você consegue estruturar uma comunicação que gera um impacto nos primeiros segundos de contato que você vai ter com essa pessoa. E aqui tem um exemplo de um questionário que você precisa levantar. Então, para identificar essa persona, que é a representação de um cliente ideal que você já possui na sua base, então você tem uma base de cliente, qual é a maior representação que você consegue estruturar para ajudar o seu time a se comunicar melhor com as pessoas, com o seu público? E aqui vem um exemplo desse questionário. Então, algumas perguntas podem ser como: qual o perfil de cliente da sua marca? Qual a faixa média de idade? Quais profissões do seu cliente, a renda média? Qual o principal motivo de compra do seu cliente? É através de razão ou de emoção? Quais são as principais dores que ele enfrenta? Quais as principais dificuldades? Quais são os seus principais anseios, seus sonhos, seus desejos? Então a gente pode ver que são perguntas com profundidade. A partir desse momento que você consegue montar essa persona, você consegue mapear a sua jornada de compra, que começa lá atrás, desde o reconhecimento de uma dor, de um problema. Depois ele começa a considerar qual o melhor produto, qual a melhor solução, o melhor serviço
para resolver aquela dor que ele tem, aquele problema que ele tem. A partir daí, ele vai para a decisão de compra, onde ele tem uma lista mental deles ali, onde ele pensa quais são a sua ordem ali de preferência em termos para ajudar ele a decidir. E você precisa ter essa clareza. Então, nessa lista mental, ele deve entender que na hora que ele vai comprar, ele está prevendo confiabilidade no serviço, obviamente um preço justo, uma pessoa do outro lado que tem autoridade. Então, são diversas coisas que ele leva em consideração na hora que ele vai decidir sobre uma compra. E você precisa identificar isso tudo. Depois, vem o momento do serviço. Durante o serviço, é uma oportunidade de negócio. Se você consegue ter uma comunicação muito boa durante a entrega, o potencial que ele tem de manter dentro da sua base, de manter contratando os seus serviços, é muito grande. E da mesma forma, a lealdade que ele gera para o seu negócio. Isso tudo você faz através da comunicação bem feita também. E lealdade gera um tempo maior que esse cliente vai estar na sua base de cliente, obviamente, e também as indicações que ele vai gerar para o seu negócio. Através dessa jornada, você vai ter uma clareza sobre o que ele sente em cada um desses momentos, o que ele busca em cada um desses momentos, quais argumentos você pode usar em cada uma dessas etapas e quais canais ele está presente em cada uma dessas etapas. Então, por exemplo, na etapa de reconhecimento de um problema, às vezes ele está navegando no Instagram, está navegando no TikTok, no próprio Google, num site, num blog. A partir do momento que ele vai considerar a solução, muitas das vezes ele entra no YouTube para ver um review, para ver uma avaliação sobre algum produto ou serviço, ele vai no Reclame Aqui, ele vai no próprio Google também, ele vai em diferentes sites, ele vai no site da empresa, vai no Instagram da empresa, vai ver o que as pessoas estão comentando. Aí ele está considerando que tem um caminho para a solução. No momento da compra, você tem uma consultoria, isso pode ser seu próprio site, pode ser outros serviços similares à sua consultoria. Então, nesse momento de decisão de compra, ele vai começar a comparar um produto com o outro e por aí vai. Dentro do serviço, é você com o seu cliente diretamente e na lealdade da mesma forma. E você entender quais canais ele está acessando em cada uma dessas etapas é crucial para você construir uma comunicação para cada um desses canais da forma correta. A maneira como você se expõe no Google não é a mesma maneira que você vai se expor no Instagram, ou dentro do próprio Mercado Livre, ou então no seu próprio site institucional. Isso tudo precisa ter uma comunicação adaptada para cada um desses ambientes. Então, com toda essa compreensão, toda essa estrutura base, partindo desde o grande objetivo da sua empresa, o segmento que você quer atuar, junto com o público que você está atraindo, você consegue descer na sua persona, entender quais são seus principais sentimentos, para que você use esses sentimentos na sua comunicação da forma correta, dentro dessa jornada de compra que todo ser humano passa, de certa forma. Uns pulam uma etapa, uns começam numa etapa diferente, mas, de uma maneira geral, essa é a jornada de compra de qualquer pessoa, e dessa forma você vai ser capaz de construir uma comunicação que vai conseguir atrair seus clientes. Às vezes ele pode estar no offline, às vezes você vai entender que o melhor caminho, o melhor canal para você atrair esses clientes vai ser através de grupos de networking, vão ser palestras num centro comercial, vai ser você indo de loja em loja. Então, para isso, você precisa antes fazer esse trabalho aí de levantamento do seu público-alvo, entendimento sobre a persona e a jornada de compra que esse público passa até você conseguir construir uma comunicação eficaz. E a partir daí você vai conseguir montar esse quadro aí com os pontos de contato que a sua marca precisa ter com o seu cliente. Então, trouxemos aqui alguns exemplos de canais que você pode usar. Então, newsletter, e-mail, SMS, mídias sociais, landing page, mecanismo de busca, seja no Google, webinar, blog, chatbot, palestras, reuniões presenciais, visitas em campo, enfim. São diversos pontos de contato que você pode segmentar e colocar cada um deles no momento correto da jornada de compra do seu cliente. Beleza? Então, de uma forma geral, essas são as competências base que você precisa ter no momento que você começa a sua consultoria. E aí, a partir daí, é teste, aprendizado, você vai se adaptando, você vai mudando a sua comunicação, você vai entendendo o que dá resultado, o que não dá resultado. Isso tudo precisa estar muito limpo desde o momento que você começa a estruturar
a sua consultoria, para você ter esse histórico aí de comunicação, para conseguir agir da melhor forma possível, atrair cada vez mais clientes e ajustar qualquer plano que for necessário através da análise que você vai fazer dos resultados. E se você gostou disso tudo, se você entendeu toda a base, desde a aula 1, sobre o conceito geral de como funciona, por que existe o consultor do Mercado Livre, essa oportunidade gigantesca que tem no mercado, de diversas lojas buscando consultores para apoiar os seus negócios, esse entendimento da metodologia, do processo que a gente explicitou aqui em cada uma das etapas mínimas que um consultor deve seguir para aplicar a sua consultoria, e também o entendimento do que você precisa ter na sua estrutura para construir uma base de geração de demanda e atração de clientes. Se você quer ter mais profundidade em cima disso tudo, passando com calma, entendendo no detalhe, de mãos dadas, como você consegue desenvolver cada uma dessas frentes, aqui vai a dica. Como eu falei lá no início, a forma mais eficiente, robusta, para que você gere valor no curto prazo e comece já a criar uma linha de receita para o seu negócio como um consultor certificado, é através do nosso programa de consultor certificado do Mercado Livre, oficial da Partners Academy. Nós que somos o centro de treinamento oficial certificado pelo Mercado Livre para desenvolver e aplicar esse programa, que ao final dele você ganha imediatamente uma chancela do Mercado Livre para poder aplicar sua consultoria de uma forma, de fato, que tem todo o apoio do Mercado Livre em conjunto. Esse programa é indicado para você. Aqui mesmo dentro, se você descer, você vai ver que tem outros conteúdos, você pode dar uma olhada e daí você vai ser direcionado para a página para conhecer um pouquinho mais sobre esse programa oficial de consultor certificado e fazer parte. No detalhe, nós trazemos para dentro desse programa todas as áreas de desenvolvimento que nós acabamos de ver aí na aula 2, passando pelos conceitos gerais, detalhamento do ecossistema do Mercado Livre, toda a gestão de uma consultoria. Durante todo o programa, você vai ver tudo isso aplicando na realidade, atividades práticas. Você não precisa esperar 3 meses para começar a aplicar isso. Durante o próprio programa, você vai ser desafiado a fazer isso. E vai ter a visão muito além do que você tem hoje como uma pessoa que tem uma loja no Mercado Livre. Você vai ter uma visão do resolvedor de problemas e conseguir vender esse seu conhecimento para fora, para o mercado, para outros vendedores que estão buscando crescimento dentro do ecossistema do Mercado Livre. E o mais interessante disso tudo, para você que já tem uma loja, dentro desse programa, para você receber o certificado, você precisa realizar o projeto do curso. E esse projeto se dá basicamente em que o aluno deverá escolher uma loja do Mercado Livre que já está em operação, que vai servir como case, onde você vai aplicar imediatamente todo o aprendizado do programa. Então, à medida que você vai aprendendo cada uma das coisas, você vai aplicar a metodologia do consultor numa loja oficial que já existe no Mercado Livre. E como muitos fazem, muitos vendedores que querem se tornar consultores utilizam a sua própria loja. Ou seja, ao longo do próprio programa, você vai prestar consultoria para a sua própria loja, já gerar valor para a sua loja e, ao mesmo tempo, ter certeza que você construiu todas as competências necessárias e tem autoridade para poder vender a sua consultoria e gerar negócio e receita através de todo o aprendizado que você fez. Então, esse foi o nosso mini programa aqui, onde a gente explicou 100%. O dia todo eu recebo diversas dúvidas que aqui nesse programa eu deixei claro 100% do que é necessário para você ter sucesso como consultor do Mercado Livre. É obviamente que esse é um passo super importante para quem consegue enxergar a oportunidade que tem. E aqui dentro do programa certificado, você tem essa chance de começar uma nova linha de receita para o seu negócio e gerar mais valor ainda depois de todo o conhecimento adquirido que você teve durante anos aí de mercado, trabalhando dentro da plataforma do Mercado Livre. Então, queria ouvir um pouquinho de você, se quiser deixar seus comentários, agradecer por você ter participado desse mini curso, espero que tenha gerado valor para você e que, quem sabe, a gente se vê aí dentro do programa de formação de novos consultores do Mercado Livre para te ajudar a construir um negócio cada vez mais próspero e saudável para a sua vida e para o seu momento que você está passando aí agora, pensando aí em novas formas
de monetizar o seu conhecimento. Beleza? Então, vamos nessa. Quem sabe nos vemos no programa. Um grande abraço, até a próxima. Tchau!